Olá, muito prazer, meu nome é Michele, sejam todos muito bem-vindos. O vídeo de hoje é novo, então seja você alguém que já faz parte da nossa egrégora, seja você alguém que está chegando agora, esse vídeo vai ser novo, vai ser diferente para todo mundo. Hoje eu vou falar para vocês sobre a gente internalizar cada um dos arquétipos, sobre o sentido dos arquétipos na nossa vida, sobre o real significado deles no dia a dia. Tiveram duas vezes recentemente. Primeiro eu vou contar uma historinha curta para vocês, mas fica até o final, gente, que esse vídeo está muito especial. Nossa, preparei com todo o meu coração. E esse vídeo, a construção dele foi acontecendo ao longo dos dias, de vários dias. Não é que eu pensei em fazer um vídeo, é que aconteceram várias coisas que eu falei, cara, eu preciso escrever isso, eu preciso registrar isso, eu preciso mostrar para as pessoas isso que eu tô sentindo, que eu tô percebendo, que eu tô aprendendo. E aí, o primeiro estalo que me deu foi quando eu tava assistindo uma live do Jacob Petri e ele começou a falar do dar e receber. E é interessante o tarô porque quando você começa a estudar verdadeiramente o tarô, em tudo na vida você enxerga o tarô. Em cada detalhe, em cada acontecimento. Isso é muito legal, né? Parece que você vê ali em cada situação, em cada fala, em cada atitude, você enxerga algum arquétipo do tarô. Isso é que é legal, isso é quando a gente começa a verdadeiramente sentir o arquétipo do tarô. E ele começou a falar sobre o dar e receber. A gente fala sempre isso quando vem o 6 de pentáculos. E aí ele falando do dar e receber, o dar e receber, e eu pensando, será que a gente entende o verdadeiro significado disso? Eu fiquei com isso na minha cabeça desde então. Porque eu falei, eu falo tanto disso no canal, as pessoas falam tanto disso, mas as pessoas sabem verdadeiramente o significado disso. E aí ele falou que primeiro a gente tem que dar, para depois a gente receber. Primeiro a gente faz a nossa entrega para o mundo, para depois a gente receber, né? E muitas vezes a gente não pensa assim, a gente quer primeiro receber para depois entregar o nosso trabalho, a nossa ajuda, o nosso potencial, a nossa parte no mundo, né? Aquela frase, seja a mudança que você quer ser no mundo. Então, e consequentemente você vai mudando o mundo ao seu redor, né? Quando você é a mudança que você quer ver no mundo, aos poucos o teu mundo, não todo mundo, não o mundo inteiro, mas o teu mundo vai mudando aos poucos, né? O que te cerca, as pessoas com quem você convive, o trabalho que você está executando, muitas coisas podem mudar na tua realidade, no teu mundo. E aí aos poucos a gente vai transformando muitas pessoas ao nosso redor, que vão transformando outras pessoas e outras pessoas. Enfim, daí eu continuei pensando nisso e os dias passaram, eu continuei vivendo a vida. E aí, quando foi ontem, eu até postei no meu Instagram que eu tô aqui em Sorocaba, eu tô sozinha, tô passando uns dias sozinha. E aí eu fiz uma brincadeira no meu Instagram, eu comecei a postar o meu estado de sanidade mental a cada dia, conforme os dias iam passando e eu ficando sozinha, eu comecei a postar uma brincadeira que eu fiz no Instagram e aproveitando também para falar sobre a gente aproveitar a própria companhia, a gente saber usar o nosso tempo, a gente saber sentir a solitude, que também fala-se muito no tarô. Mas hoje a gente vai falar do 6 de pentáculos, né? E eu vou abrir o meu coração, abrir aqui algumas situações na minha vida que me fizeram internalizar e começar a compreender ele de uma forma que eu não entendia. E eu quero transmitir isso para você, para que você também consiga compreender, quando sair esse arquétipo na sua leitura, você conseguir entender o que verdadeiramente ele está dizendo. Porque eu ouço muitas pessoas falarem, gente, não força se não for para você.
Porque é uma grande responsabilidade a gente vir aqui entregar conteúdo e depois vir alguém falar: ah, aconteceu isso, a culpa é sua. Não, aqui é um aconselhamento pra gente absorver, não pra gente decidir o que a gente vai fazer da nossa vida, mas para que a gente tenha autoconhecimento, para que a gente possa crescer, expandir, evoluir cada vez mais, né? Essa é a missão das pessoas que trabalham com o tarô, é te ajudar a evoluir, assim como a pessoa que te entrega, que está fazendo a leitura, também está aprendendo muito, assim como eu estou trazendo aqui um aprendizado muito rico para vocês. Então, na verdade, a questão de não força, às vezes pode fazer com que a pessoa não reflita sobre aquele arquétipo na vida dela. Porque nós vivemos cada uma das potências, cada um dos arquétipos do tarô na nossa vida real, gente. Não é somente um jogo de cartas. Cada um desses arquétipos tem um grande significado que a gente vive eles na prática. E é isso que eu quero trazer aqui pra vocês, ok? Então vamos lá. Pega essa água, pega seu café. Se você não pegou, pausa o vídeo e vai buscar, porque é uma reflexão importante. Eu não quero que você fique passando sede. Se tiver, pega o café para não sentir sono, mas você não vai sentir sono não, porque aqui o conteúdo vai ser muito bom hoje. E aí, o que aconteceu, dando continuidade à historinha, né? Eu fui na academia, eu tô aqui em Sorocaba, fui na academia ontem, academia a 40 minutos, 37 minutos aqui de casa a pé, eu falei, vou andando, né? Porque aí, enfim, eu vou conhecendo o bairro, tava um sol gostoso, eu vou passeando, que minha irmã tinha falado, olha, é muito longe, hein? Não dá pra ir a pé. Eu falei, não, mas é aí que eu quero ir a pé, quero conhecer o bairro, quero viver, né? Eu tô aqui num lugar diferente, quero viver o lugar, não quero ficar só em casa, né? E aí eu fui a pé. Chegando na academia, a academia tava fechada, porque era dentro do shopping, vocês já vão entender por que eu tô contando essa historinha. Tava fechada porque dentro do shopping fecha às 8, né? E onde eu moro, em São Paulo, a academia fecha 11 horas, 10, 11 horas, depende do lugar. Ok, falei, vou voltar a pé pra casa, vou procurar outra academia. Eu tava super focada que eu queria treinar, eu queria gastar energia pra eu voltar e trabalhar e gravar muitos vídeos pra vocês. Nisso que eu tô voltando, indo pra outra academia, eu me perdi, gente, completamente. Já era tarde, eu fiquei com medo de ficar pegando o celular pra olhar o caminho, né, no aplicativo. E aí eu olhava um pouquinho, guardava, e aí quando eu vi eu me perdi, já tava à noite, eu falei, me rendo, vou pegar um Uber. E nisso eu já tinha andado 6 quilômetros. Só que dentro desse que as pessoas, por que eu tô contando isso? As pessoas falam muito que correr ajuda você a pensar, a ficar criativo. Muitas das pessoas que eram sedentárias, que viviam uma vida muito travada, depois que começaram a correr, tiveram um grande salto na vida. E é muito real, né? A gente movimentar o nosso corpo, a gente se cuidar. Eu incentivo muito vocês pelo meu Instagram a se cuidar, a se alimentar bem. E não é estética, gente. O corpo é consequência, mas você se exercitar, nosso corpo, essa máquina potente que a gente tem, não nasceu para ficar parado, sedentário. Envelhecendo no sentido não da idade, mas do tempo passando sem utilidade. Sabe que nem um carro quando fica parado, você não usa, ele começa a quebrar. É o nosso corpo, então o andar, o correr, o se exercitar, seja lá o que for, na medida daquilo que você gosta. E até quando você não gosta, eu não gostava de academia e eu aprendi a gostar, isso vai trazendo vida para nós. O exercício, a movimentação, você dançar, você se movimentar, isso traz vida para dentro de nós. E isso, consequentemente, vai trazendo criatividade, vai trazendo... É uma coisa que só na prática para você entender. Quem gosta, quem faz, quem pratica, me entende, né? E você que não faz, você só vai saber vivendo. Então, eu tava caminhei aí os 6 quilômetros e aí eu comecei a pensar e refletir sobre a vida e pensar e muita coisa, muita mudança tá acontecendo na minha vida real. E aí eu comecei a refletir. Eu falei, cara, eu tô num momento em que não é o momento em que eu tô ganhando mais dinheiro que eu já ganhei na minha vida, porque eu abri mão de tudo para me dedicar ao estudo, eu abri mão de tudo para aprender a astrologia, depois consequentemente o tarô, depois um dia eu conto essa historinha para vocês dessa transição da astrologia para o tarô. Eu abri mão de tudo para me dedicar verdadeiramente aos estudos e ao meu autoconhecimento e outras coisas também, que agora não vem ao caso,
porque eu sempre fui uma mulher desde adolescente, de trabalhar muito, né? Trabalhei no Farol, né? Quando era o que dava, era o que eu fazia, e fui crescendo e eu trabalhando, e eu queria dinheiro, 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 porque eu achava que o dinheiro era a saída para tudo. Nesse tempo, aconteceram algumas coisas que eu comecei a estudar sobre investimento e focar nisso, eu estava focada em ganhar dinheiro e aprender a investir. E aí você vai se tornando bitolado. Eu fiquei um pouquinho bitolada e eu entrei um pouquinho, eu separei algumas outras cartas aqui para mostrar para vocês, né, enquanto eu conto essa historinha. Olha aqui, o 4 de pentáculos, tá? Onde eu seguro o que é meu. Eu me tornei muito conservadora. Eu não queria gastar com um bom jantar, eu não queria gastar para me divertir, eu não queria emprestar dinheiro para ninguém, porque eu falava, essa pessoa não vai me pagar e vai me atrapalhar no meu objetivo, que eu quero um curto prazo. E eu fui me fechando, me fechando, me fechando. Eu tava numa fase, eu não preciso de ninguém, eu me basto, eu trabalho e vou conseguir o que eu quiser, ao mesmo tempo eu não vou ajudar ninguém nessa fase da minha vida, que eu preciso dar um salto. Depois que eu conseguir chegar onde eu quero, eu ajudo. Olha só que loucura. E naquele momento essa era a minha convicção. Você pode estar vivendo essa convicção nesse momento da tua vida. E eu falei, é isso que eu tô sentindo, é isso que eu vou fazer. E eu não percebia, mas eu fui me afastando, me afastando, me afastando das pessoas cada vez mais, me afastando. E aí eu fui entrando numa situação aqui, olha, de frustração. Eu me sentia completamente abandonada. E aí no momento em que a gente está sentindo a nossa dor, a gente não consegue ter empatia com a dor do outro, né? Porque eu tô sentindo a minha dor, como que eu vou conseguir enxergar do outro se eu não encontro solução nem pra minha? Então eu me sentia abandonada, mas eu não percebia que eu havia abandonado muita coisa que era importante para mim. Muitas pessoas que precisaram de mim. Eu tava me fechando no meu mundo, querendo realizar meus propósitos, objetivos. Eu não tô falando aqui que você tem que... mas eu não tenho que guardar dinheiro para comprar o meu carro. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que eu entrei num extremo em que só o que importava era o meu objetivo, em que eu me bastava, ou seja, já não tinha mais o dar e receber, não tinha mais energia de troca, eu fui ficando exausta, eu fui ficando cansada, eu já não tinha mais energia, eu não conseguia renovar minhas energias porque eu não tinha troca de qualidade, eu não me relacionava com os meus amigos, com a minha família. Isso vale para todos os sentidos, né? O dar e o receber, eu posso estar falando de dinheiro, de emprestar dinheiro, de receber dinheiro emprestado quando eu preciso. Eu posso estar falando de depositar energia quando alguém precisa de mim, deixar que alguém me ajude com uma palavra, com carinho, com colo quando eu preciso. Ninguém nasceu para ficar sozinho, gente. E desse tempo para cá eu compreendi isso muito claro. Porque nessa fase eu tava buscando focadaça nos meus objetivos, mas parecia sinceramente que eu corria e eu tava em cima de uma esteira porque eu não saía do lugar. E aí uma frustração foi tomando conta de mim, essa sensação de abandono, de que eu não tenho ninguém, de que todo mundo foi embora da minha vida, sendo que eu tava me fechando no meu mundo cada vez mais. Resumindo, porque eu poderia falar disso o dia todo. Hoje, eu tô numa fase da minha vida em que eu decidi abrir mão de ganhar mais para agregar mais valor na minha vida, para me conhecer mais, para ter mais autoconhecimento, para entender quem é a Michelle, para compreender aonde eu quero chegar. E que dinheiro não ia preencher vazio nenhum, dinheiro nenhum ia preencher meu vazio que eu estava sentindo, a frustração que eu estava sentindo. Poderia realizar meus objetivos, mas o vazio ia continuar ali.
porque não era daquela forma. Então, quando eu falo muitas vezes aqui na leitura, quando outros tarólogos falam, né, sobre a gente aproveitar o processo, muita gente tem falado disso, e quando banaliza, a gente às vezes deixa de acreditar. Mas se tá todo mundo falando, reflete um pouco, será que banalizou porque aquilo é uma coisa simples? Ou porque tá todo mundo falando, mas ninguém ainda compreendeu o real significado daquilo? Tá? E aí, você entra numa fase de eu me basto, e aí muita gente, olha onde isso pode chegar. Muita gente, não preciso da minha família para me ajudar, eu trabalho, ganho meu dinheiro. Só que aí daqui a pouco eu começo a o quê? Eu começo também a não querer ajuda de um profissional, de um terapeuta, de um psicólogo, porque aí eu vou me frustrando, eu vou ficando triste. Mas se eu não quero ajuda nem da minha família, eu vou querer ajuda de quem? Então, o fato da gente, às vezes, pensar eu me basto, faz com que muitas pessoas não queiram passar com um psicólogo, com um profissional psiquiatra, com um terapeuta holístico. Só que o que eu percebi nesse processo é que eu preciso de você que está me assistindo. Eu preciso muito de você. E você precisa de mim. Com toda a humildade do mundo, eu preciso de você e você precisa de mim. E nisso a gente vai trocando, a gente vai se ajudando, a gente vai crescendo, as coisas vão ficando mais leves, a vida vai fluindo. Enfim, eu posso contar, tem muita coisa que eu quero falar pra vocês, mas vocês me falam que vocês gostarem daqui, que eu dei uma pincelada e não me aprofundei, eu posso fazer outros vídeos, né? Eu tomei o chá da ayahuasca, não tô recomendando ninguém a tomar, não tô falando que é bom ou ruim, eu tô falando que eu tomei. Únicas 2 vezes na vida, se eu não me engano. Foram 2, acho que foram 2. E uma vez, anos depois, eu senti a necessidade de tomar. E nessa última experiência que eu vivi, eu tinha tido uma experiência sobre isso que eu tô falando, mas eu não tinha entendido. Gente, eu fui entender isso agora, meses depois. Então vocês entendem que tem coisa que acontece na nossa vida que a gente realmente vai doer, a gente vai sofrer. Tomar o chá não é gostosinho. Quem já tomou sabe, vocês me contam aqui nos comentários. Não é uma experiência. Igual vou tomar uma cerveja, tem gente que pensa que é isso, quem não conhece. Vou ficar alegrão. Não! Dói. Você vê o que você não quer ver. Você vê muito da sua sombra ali. E você não quer ver, então dói. Não é gostosinho. Pode vir a ser, mas para a maioria das pessoas não é. Então, enfim, eu tinha tido uma experiência com tudo isso que eu tô falando e eu não compreendia na época e ninguém sabia me explicar, porque ninguém ia saber me explicar. Tem coisas na vida em que ninguém vai poder te ajudar. Só que se você se abrir para a ajuda do outro, ele vai plantar uma sementinha em você, aí você vai em outro lugar, planta uma sementinha. Com o tempo, você vai juntar as peças e vai conseguir compreender. Você entende? Então, por exemplo, eu tomei o chá, desde que eu cheguei no Brasil, né, que eu tava no México, eu comecei a me aproximar, eu comecei a sentir falta das pessoas na minha vida, porque no México eu me sentia muito sozinha. Eu fui aprendendo um pouquinho a falar o espanhol, mas eu não sou fluente, eu me virava lá. Só que eu não conseguia fazer muitas amizades, porque eu não falava fluente, muitas pessoas lá falavam inglês também, que eram gringos, eu não conseguia fazer amizade. E eu amo ter amigos, eu amo ter pessoas ao meu redor, ao mesmo tempo que eu amo ter meus momentos sozinha, canceriana, isolada. Eu também amo pessoas. Quando eu cheguei no Brasil, eu senti essa necessidade de sentir o calor das pessoas, de fazer leitura ao invés de fazer leitura online, eu queria fazer leitura olhando no olho, sentindo a pessoa na minha frente. Eu tava com essa necessidade, eu cheguei no Brasil com essa necessidade. Então eu fui tomar o chá da ayahuasca e eu tive essa experiência de que quando a gente trabalha junto, as coisas começam a fluir na nossa vida e na de quem está ao nosso redor, e aí todo mundo vai se levantando, que isso é possível. Na época eu não compreendi. Depois eu fui lá, eu assisti uma série chamada Uma Nova Mulher, que fala sobre a constelação familiar. Eu assisti, depois eu fui lá e fiz. Primeiro eu assisti a constelação familiar no filme, depois eu assisti pessoalmente, depois eu fui lá e fiz a minha constelação. E eu lembro que eu senti muito medo, eu queria ir embora, eu tava com a mão gelada. Eu falei, meu Deus, eu fiz. E foi uma experiência incrível.
Depois eu fui, que mais que eu fiz? Eu conheci a Mônica do Espaço Bela Salute e ela começou a me atender. Lá você faz, você chega fazendo acompanhamento, terapia de conversação, depois você passa com a massagista, depois você passa e faz a cromoterapia. São 3 passos que ela gosta de aplicar ali pra pessoa sair de lá muito bem. E eu tava precisando muito quando eu fui lá. Ela cuidou de mim. E aí, como eu amei muito, eu continuei passando lá. E aí, com cada um desses, deve ter alguma outra coisa que eu fiz que eu não me lembro agora. Mas com cada uma dessas pessoas, com cada uma dessas experiências, eu fui juntando as peças e fui chegando na conclusão que eu cheguei hoje. De que, gente, é real. O processo ele pode ser mais leve. Se eu não focar no que me falta. Se eu não focar naquilo que eu ainda não tenho. Se eu focar no que eu preciso aprender hoje, o que eu preciso fazer hoje? Aí vai chegar amanhã, o que eu preciso fazer hoje? E depois de amanhã, o que eu preciso fazer hoje? Eu vou subindo degrau por degrau por degrau. Sem colocar, como que fala, gente? Tem um termo que fala colocar o carro na frente dos bois, né? Tem uma coisa assim, eu sou péssima nisso. Porque muitas vezes a gente quer o sucesso, a gente quer o dinheiro, a gente quer chegar em algum lugar, mas a gente esquece de se trabalhar. É o dar e o receber, e sem dar eu não recebo, então eu preciso dar o meu melhor. E para eu dar o meu melhor, eu preciso estar bem, eu preciso me cuidar. Só que não é o me cuidar egoísta. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Eu vejo as pessoas falando isso, mas qual é o real significado disso? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu. Não, eu tô me cuidando para que eu possa te dar o melhor. Mas primeiro eu preciso cuidar de mim, senão chega uma hora que eu me esgoto e eu não tenho mais nada para te oferecer. Mas qual o sentido da vida se não o dar e receber? Se não eu te ajudo e você me ajuda? E aí eu comecei a perceber nesse momento que eu tô vivendo agora, eu tô numa fase, é engraçado que eu tô numa fase, hoje eu tava assistindo, eu pensei nisso tudo que eu tô te falando ontem, em fazer a live, né, a construção disso aqui foi ao longo do tempo, mas o pensamento de vou gravar um vídeo ou vou fazer uma live foi ontem. Só que hoje eu vi uma live da Duda, deixa eu ver se eu escrevi aqui o nome dela, Duda, eu não coloquei o sobrenome, depois eu pesquiso e coloco na descrição do vídeo pra vocês. Ela fez uma live e eu falei, gente, parece que ela tava falando comigo, que eu tava pensando nisso ontem. E aí, ela falou uma coisa, deixa eu ver se eu lembro tudo, as coisas que ela falou que se encaixou muito pra mim. Uma das coisas que ela falou foi o seguinte, que lá na Índia, eu tô louca pra ir pra Índia, eu tô muito louca pra ir pra Índia. E uma das coisas que ela falou foi que lá na Índia, ela foi lá fazer um curso e ela falou que lá na Índia eles ensinam assim, você só vai ensinar para o outro aquilo que você viveu, ou seja, aquilo que você aprendeu verdadeiramente, na prática, experienciando, não o que eu acho que eu sei, o que eu realmente sei porque eu senti. Eu falei, cara, isso é o tarô. Isso é o tarô. Né? E pra você que quer aprender o tarô, é isso. Se eu não começar... Teve uma época que eu falei, gente, eu tô ficando louca, porque todas as situações eu encaixava o tarô. Nessa situação eu encaixo o tarô. Só que é isso, eu tava aprendendo, ainda estou, porque o aprendizado é infinito, mas ali eu começando a realmente aprender e sentir o tarô na minha vida, eu comecei a ficar bitolada no sentido positivo de encaixar em tudo na minha vida e começar a entender ele na prática. Para aí sim eu poder fazer uma leitura legal para vocês, para aí sim eu conseguir externalizar esse real significado. Porque quando, é engraçado, eu comecei a querer estudar astrologia, principalmente depois do tarô,
principalmente para autoconhecimento. Eu ouvi da Mônica, né, da Bela Saúde, que eu falei para vocês, o seguinte, a primeira sessão que eu passei com ela, que sempre que a gente decide, sempre que uma pessoa decide trabalhar cuidando do outro, ensinando o outro, é porque eu preciso repetir o que eu estou dizendo para vocês diariamente para que eu verdadeiramente internalize esse aprendizado. Ou seja, eu estou falando para vocês, mas eu estou aprendendo, eu estou ouvindo. Muitas vezes eu estou vivendo, sentindo a dor que eu estou explicando para você. Por isso que às vezes a gente se empolga, a gente fala alto, a gente chora na leitura, né? Porque quando a gente começa a internalizar isso, viver e perceber o arquétipo na vida real, né? Eu vejo muitas pessoas falando, você quer internalizar um arquétipo? Põe a foto no teu celular, começa a escutar coisas, mas eu não tô falando que isso é bom ou ruim, eu acho que faz parte também, mas eu acho que pra mim vai além. Pra mim é uma coisa de você, pelo menos a percepção que eu tô tendo, é uma coisa de você enxergar na tua vida, no teu dia a dia aquele arquétipo, na vida real, como que ele se encaixa hoje. E você perceber as situações na tua vida. Como eu cheguei à conclusão de que eu sou muito melhor compartilhando a vida com as pessoas. Eu me percebo muito mais feliz, eu me percebo muito mais entusiasmada, eu me percebo muito mais corajosa, eu me percebo muito mais inteira e preenchida quando eu tô compartilhando a vida. Porque a vida sozinho fica muito pesada. E claro, outra coisa que eu aprendi né, porque muitas vezes a gente se afasta da nossa família, dos nossos amigos, de relacionamento, porque aquela pessoa, ela quer dominar a nossa vida, ela quer comandar a nossa vida. E é aí que eu preciso aprender, eu ajudar o outro e o outro me ajudar. A gente ter troca de qualidade não significa que o outro tem que mandar em mim, dizer o que eu tenho que fazer. Ele pode dar a opinião dele, mas quem vai decidir sou eu. Porque a vida é minha. Então é como que eu posso chamar isso? Eu acho que é isso que eu preciso aprender. Eu posso ter pessoas fazendo parte da minha vida, eu faço parte da vida de pessoas, a gente se ajuda da forma que dá, a gente tá crescendo, aprendendo, evoluindo junto, mas na hora de tomar a decisão, eu vou tomar a decisão da minha vida e você da sua. Porque a gente compara, as pessoas confundem muito isso, né? O compartilhar a vida com a liberdade no sentido de eu querer que você faça as coisas do jeito que eu faria pra mim. Eu postei outro dia no meu Instagram, quando eu tô, seja família, seja relacionamento, eu preciso incentivar o outro buscar a felicidade dele. E não querer impor a minha felicidade sobre o outro. O que é bom pra mim talvez não seja bom pra ele. Então a gente precisa trabalhar em nós essa sabedoria da gente conseguir compartilhar a vida com as pessoas, porque eu lembro que eu me isolava muito por isso. Por isso ser caçula. As pessoas, meus irmãos queriam muito... imagina, eu tenho 7 irmãos. Por parte de mãe eu sou caçula. Então eram 4 irmãos, fora a mãe... Fora as outras pessoas da família, todo mundo que era mais velho do que eu, querendo dar opinião sobre a minha vida. Eu sempre tive amigos muito mais velhos do que eu, a maioria dos meus amigos são mais velhos do que eu, e todos também, né? Amigo acaba querendo dar opinião muito na nossa vida, tomar as decisões por nós. E namorado, eu sempre namorei pessoas mais velhas, sempre. Eu nunca namorei alguém mais novo do que eu. E quando você se relaciona com pessoas mais velhas, por ela já ter vivido a idade que você tá vivendo, ela muitas vezes, eu já ouvi de namorado assim, não, mas eu já passei por isso, você não precisa passar, faz assim. E aí na época eu lembro que eu respondia, não, mas você viveu a sua vida, agora é a minha vez. E o que deu errado pra você não significa que vai dar errado pra mim, somos pessoas diferentes. Né? Você pode direcionar a minha vida, me ajudar, gratidão, mas você não pode querer decidir por mim. E antigamente eu me afastava das pessoas, eu queria criar uma autonomia me afastando das pessoas.
Eu não queria mais ninguém tão perto, porque eu não tinha essa autonomia de falar assim, de conseguir conviver e impor um limite. Daqui, não. Daqui pra frente sou eu. Daqui pra frente eu decido, eu comando, é sobre a minha vida que nós estamos falando. E eu nunca consegui fazer isso, gente. Eu sempre fui de ceder, né? Tipo assim, o que acontecia? Como eu não sabia conversar, dialogar, me posicionar, eu gritava, eu brigava, eu chorava, ou então eu ia embora. Se não é do meu jeito, então tchau. Isso nos relacionamentos. Eu que terminei todos os meus relacionamentos anteriores. Então era isso que eu fazia. Eu não sabia lidar, não tinha essa maturidade. Sempre tive grande problema com a comunicação. E olha com que eu vim trabalhar hoje. Eu trabalhando em mim. O que eu mais tinha dificuldade de me expressar. Tem um vídeo, eu quero mostrar ele pra vocês, mas acho que não vai dar pra eu pôr aqui. Porque pra eu editar um vídeo longo vai ficar complicado. Mas tem um vídeo meu que eu já postei no Instagram, que eu tinha 14 anos e eu falava assim, eu quero trabalhar com comunicação, eu não lembro exatamente a palavra que eu usei, e isso lá com 14 anos. Eu nem imaginava o que eu queria fazer da vida, na verdade. Eu só falei o que eu senti ali na hora, num evento que eu tava, de uma feira cultural, eu acho. Eu acho interessante ver aquele vídeo, porque eu falei sem segurança, eu simplesmente coloquei pra fora. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que eu esqueci, porque eu coloquei umas palavras-chave, porque eu sou péssima em texto. Então eu tô falando aqui o que tá vindo, mas pra eu não me perder, porque hoje eu falo muito, eu vou dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver. Enquanto isso eu tomo uma água, você toma sua água aí também. Uma coisa que eu comecei, mas eu quero reforçar. Isso da gente não querer ajuda do amigo, da família, daqui a pouco eu não preciso nem de terapeuta. Tem gente, não preciso de nutricionista, eu não preciso de personal, eu não preciso de dentista. Vai chegando numa proporção isso da gente ser autossuficiente, que a gente deixa de acreditar até no profissional, gente, que estuda às vezes a vida inteira para te oferecer aquilo que ele buscou, estudou tanto para te oferecer o melhor. Eu já ouvi tanta gente falando, eu não preciso de psicólogo, eu mesmo me dou conselho, a pessoa vai falar o que eu já sei. Só que ela vai falar o que você já sabe, às vezes vai, muitas vezes vai. A minha terapeuta falou isso. Que eu vou falar o que você já sabe. É exatamente isso. Só que a gente sabe, mas tá ali guardado, a gente não tá colocando no mundo. Tem gente que fala, não preciso de psiquiatra, não precisa de nada disso, mas muitas vezes se dopa de remédio sozinho, sozinha. Não preciso de médico, mas fica tomando medicação em casa. Isso vai tomando uma proporção, gente. Essa mentalidade de que eu sou autossuficiente, não preciso de ninguém pra nada, começa com uma coisa bobinha. Eu não preciso da minha família, eu vou me virar. E eu não tô falando aqui que você tem que ser amigo da tua família inteira, porque eu sei que tem família que, pelo amor de Deus. Eu só tô dizendo que tem situações em que a gente precisa aprender a se posicionar e não simplesmente fugir, que nem eu fazia, se afastando de todos, de tudo e de todos. Hoje, como eu tô dizendo pra vocês, eu percebi que minha vida é melhor com essas pessoas na minha vida. Eu só preciso aprender, ainda estou nesse processo de me posicionar e não fugir de todos, porque eu não fico bem, eu me sentia triste, mal, abandonada. Tá? E aí eu entro na questão dos trabalhos holísticos, de tudo quanto é tipo de trabalho. Às vezes a gente não compreende o que a gente ouve na igreja, no centro de Umbanda, numa leitura de tarô, numa constelação familiar. Mas cada uma dessas coisas... Ó o funk. Vai assim, gente. Tá tudo trancado a janela, mas acho que tá dando pra ouvir aí pra vocês. Só que cada uma dessas sementinhas plantadas dentro de mim, em algum momento eu vou conseguir compreender o que aquilo quer me ensinar.
tá? Porque eu já ouvi situações da pessoa falar, ai, esse seu trabalho é uma porcaria, para uma conhecida que fez cromoterapia, enfim, seu trabalho não presta, é uma porcaria. E aí depois a pessoa pedir desculpa, falar, olha, eu amei. Só que naquele momento a pessoa era a não aceitação, ela não queria ouvir a verdade ali, enfim, ela não queria se curar, não sei nem por que foi pedir o tratamento. Era uma luta interna, né, que tava ali, eu vou, mas eu não vou aceitar o que me disserem, tipo assim. É nesse grau que chega essa questão da gente se isolar do mundo, é disso que eu tô falando, é dos arquétipos que eu tô falando. Tô me baseando, tô contando uma história pessoal, me baseando aqui no que eu sinto que eu vivi dentro desses arquétipos do tarô que eu mostrei pra vocês, tá? Então sim, é importante, seja qual for tua religião, não importa, a gente vai coletando, vai aprendendo, vai refletindo, quando a gente vê, a gente fala, é isso, olha só que legal, aí a gente aprende algo muito significativo com aquilo na nossa vida. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tomar uma aguinha. Eu falei tudo que eu anotei, falei até mais. E por que eu tô falando tudo isso? Porque eu acredito que sem a gente compreender o real significado de cada um dos arquétipos na nossa vida, a gente não vai conseguir se transformar, adquirir cada vez mais autoconhecimento. E para isso que é essa ferramenta tão maravilhosa. Eu tô até, quem me assiste já me acompanha, sabe que eu tô oferecendo o curso de tarô do Ismael do Pergunte ao Morpheus, que é um curso maravilhoso, super completo, que tem todos os arcanos maiores, menores, as 78 cartas. É um curso, o Ismael ele trabalha nessa área há 20 anos, né? Então o curso dele é muito completo, tem áudios de reprogramação mental para você internalizar. E claro que eu vou falar desse curso para vocês, porque é com ele que eu aprendi a base, né, do tarô ali. Com essa base desse curso, você consegue fazer a leitura de qualquer tarô que você pegar, o de 78 cartas. Só que é importante eu comprar um curso para eu aprender o significado das cartas? Os áudios de reprogramação mental que o Ismael fez, que não tem nenhum outro curso, vai me ajudar a internalizar o significado dos arcanos maiores? Vai. Só que, gente, eu acredito muito que se eu não buscar enxergar o tarô na vida real, na minha vida, no meu dia a dia, não vai funcionar. Eu vou até aprender, porque o curso dele é muito bom, é muito bom. Só que é o que eu falo, é o que eu sempre ouvi isso, que faculdade boa não importa, o importante é o aluno. Sempre ouvi isso. E eu não entendi exatamente, por que será? Será que isso é real? Vamos expandir isso para curso, faculdade, enfim. Só que o ponto é que vai depender realmente de você. Então, a dica que eu dou para você que vai comprar o curso do Ismael do Pergunte ao Morpheus, para você que já fez curso, para você que já fez e quer fazer de novo porque não aprendeu, isso acontece muito no tarô, de eu comprar o curso e não conseguir entender nada, de eu ler nos livrinhos e não conseguir entender nada. Tem o significado. Se eu abrir aqui esse livrinho, tem o significado dos 6 de pentáculos que eu tô falando. Mas se eu não começar a realmente enxergar o significado daquilo na minha vida, para eu realmente sentir a transformação que ele pode me trazer, como diz na Índia, eu verdadeiramente sentir aquele conhecimento em mim para que eu possa oferecer para o outro, se eu não fizer isso no meu dia a dia, a transformação não acontece. E esse é o objetivo principal. Porque, como eu falei, é aquela corrente do bem, onde eu aprendo, eu venho aqui, te ensino o meu máximo potencial que eu posso, e aí depois você vai, pega esse conhecimento e passa para alguém, e vai todo mundo aprendendo, todo mundo crescendo, todo mundo expandindo. Realmente.
Gente, eu amei fazer esse vídeo. Nossa, que delícia, libertador. Se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês quiserem que eu me aprofunde em algum dos assuntos, que eu citei vários assuntos, várias fontes de pessoas que me inspiraram para fazer esse vídeo, vocês me deixam nos comentários, me falam, olha, Michele, tal coisa, fala um pouco mais sobre isso. Me fala o que vocês sentiram com esse vídeo. O link do curso de tarô, tá, gente? Vai ficar na descrição do vídeo aqui para vocês, quem quiser ir lá conhecer. Tem um vídeo nesse link aqui que o Ismael tá explicando melhor sobre o curso dele. É um vídeo feito lá no México. É um vídeo lindo. Eu tava presente quando foi feito esse vídeo. Eu ajudei, eu gravei junto com ele, né? Gravei ele e, enfim, é algo muito especial. Eu recomendo mesmo de coração para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero mais do que gostado, que isso tenha ajudado você de alguma maneira. E eu quero, para finalizar, o que eu quero trazer com esse vídeo? Que você entenda que uma leiturinha de tarô não é somente uma leiturinha de tarô. Uma cartinha de tarô não é somente uma cartinha de tarô. Para quando você estiver assistindo uma leitura, você realmente estar aberto para receber alguma informação que aquela leitura tem para te dar verdadeiramente. Você sentir aquilo na tua vida e você estar atento, consciente, para que você consiga, com o passar dos dias, dos tempos, você falar, olha, aquilo que eu ouvi lá atrás agora está fazendo sentido. Isso é muito legal. E aí eu vou aprendendo, eu vou evoluindo, eu vou entendendo. E isso vai me direcionando no meu caminho. A gente vai entendendo o que me faz feliz. Eu tô me sentindo, como eu falei pra vocês, muito feliz nessa fase de autoconhecimento. Onde eu não tô priorizando ganhar dinheiro, né? Como eu fazia, trabalhando com eventos, trabalhando... Meus últimos empregos eu trabalhava terceirizada na Record e eu trabalhava com eventos. Trabalhava muito, conseguia ganhar minha graninha, mas trabalhava, pagava meu aluguel, tinha meu canto, tinha minhas coisas, mas eu trabalhava muito, eu não tinha tempo nem de dormir, nem autoconhecimento, cuidar de mim, piorou. Só que tem fases na vida em que a gente precisa fazer escolha. E a minha escolha hoje é tanto que é interessante que hoje eu não tenho uma moradia fixa. Né? Eu tô vivendo realmente como nômade, eu tava viajando, eu fui para os Estados Unidos, eu fui para o México, muitos de vocês acompanharam, eu posto, né, os vídeos no meu canal de viagem para compartilhar com vocês tudo isso. Eu até parei de postar lá porque eu falei, eu comecei a ficar tão focada nessa questão do autoconhecimento, de realmente sentir o tarô na minha vida, que eu comecei a parar até de postar os vídeos de viagem. Tem tanto vídeo que eu fiz que tá no meu celular para eu editar e postar, mas eu falei, não, o foco é aqui, depois a gente pensa nisso. Tá? Então é isso. Eu espero de verdade que isso tenha te ajudado, que tenha feito algum sentido para você. Deixa nos comentários, vamos trocar, né? Vamos ter essa troca aqui. Você coloca nos comentários o que você sentiu, o que você achou. Eu vou ler todos os comentários, vou responder vocês. Tá bom? Gratidão, gente. Gratidão por tudo, gratidão por fazerem parte aqui dessa egrégora. Quem não é inscrito, se inscreva para não perder os próximos vídeos. E um grande beijo no seu coração.